vamos estar falando aí sobre semelhança de triângulos. Falar de semelhança é o mesmo que se você, em casos práticos, né, se você tem uma foto 3x4 e amplia ela para uma foto maior, isso seria uma foto semelhante àquela foto menor que você já tinha. Ou seja, quando você tem uma figura que ela é semelhante, quer dizer que suas propriedades elas não se modificam conforme o tamanho vai se modificando, tá? Então os lados vão ser sempre proporcionais. Então se eu aumento essa figura em 2 vezes, todos os seus lados vão ser aumentados em 2 vezes, tá? É o mesmo que se você tem no computador e você pega aquele retângulo ou aquele objeto e quer ampliar esse objeto, se você mexer dos lados dele, a tendência é essa imagem ficar desfocada ou ficar muito esticada. Mas quando você mexe nele, naquele pontinho ali onde tem aquela cruzinha que você consegue apertar, ou até mesmo puxando ele, segurando o ponto, é como você vai ampliar aquela imagem ali de uma maneira que não venha modificar o seu lado, o seu comprimento, tá? As suas dimensões, tá? E na parte do triângulo tem a ver com isso, tá? Falando bem rápido aqui sobre os casos de semelhança, nós temos aí o primeiro caso, né, que são ângulo e ângulo. Claro, né, quando você tem 2 ângulos que são iguais, o terceiro ângulo automaticamente também vai ser igual, né, já que a soma dos ângulos vão dar sempre 180, então esse terceiro ângulo também vai ser igual, logo esse triângulo é semelhante, tá? Nesse segundo caso aqui, nós temos os lados sendo proporcionais, tá? Então tenho que esse lado é proporcional a esse é proporcional a esse, e esse é proporcional a esse, tá? E no terceiro caso, eu tenho 2 ângulos, tá? E um lado proporcional, tá? Então eu tenho 2 ângulos aqui que são iguais e um lado que é proporcional, tá? E nós vamos ver nos exercícios do que a gente vai fazer em relação a isso. Por quê? Quando você tem um quadrado, tá? E amplia esse quadrado, se você tem um retângulo de 2x3 e quer dobrar esse retângulo, você vai ter um lado que vai ficar valendo 4 e outro que vai valendo 6, tá? No caso de um retângulo, quando você quer construir um retângulo semelhante, é fácil de você saber como é que você vai modificar esse retângulo. No caso, se você tem um retângulo que ele é 3x2 e você quer construir um retângulo semelhante a esse, dobrando o valor dele, você teria aqui um retângulo ampliado que seria 6x4, tá? Só que no caso do retângulo aqui é bem tranquilo, porque você tem o comprimento dele e a largura totalmente diferente. Então você consegue saber se você tem essa largura que é 3 centímetros e quer dobrar esse valor, você vai dobrar a largura em 6 centímetros. Se você tem esse comprimento que é 2 centímetros, você vai aumentar esse comprimento em 2 centímetros, ao dobro, que vai ficar em 4 centímetros. Tá? Mas no caso do triângulo, eu não sei qual lado que eu vou mexer, porque o triângulo é uma figura de 3 lados. E muitas das vezes os lados dele são, você tem um triângulo escaleno que eles são os 3 lados diferentes. Então quais dos lados nós vamos ampliar caso a gente queira esse triângulo semelhante? E é aí onde que entra essa parte do ângulo, tá? E pessoal, independente do exercício, independente da figura, tá? Depois nós vamos ver outros exemplos aqui, vamos ver exercícios mais complexos. Independente do exercício, a receita de como resolver uma semelhança de triângulo é sempre a mesma, tá?
é encontrar os valores que têm os ângulos que são iguais. Então, no caso desse triângulo aqui, vou chamar ele de triângulo 1, esse de triângulo 2, eles são semelhantes, tá? Como que eu vou fazer para poder resolver o valor do x e y? Tá? Eu vou ter que verificar os ângulos que são iguais nos dois triângulos. Tá? Então eu tenho esse triângulo aqui, esse ângulo vermelho, esse ângulo vermelho, esse ângulo roxo, e esse ângulo azul e esse ângulo azul. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar os lados que estão de frente para esse ângulo, tá? E vou colocar um sobre o outro, tá? Lembrando o seguinte, se as figuras são semelhantes, os seus lados são sempre proporcionais, tá? Então nós vamos ter uma razão entre esses lados, beleza? Então nós vamos pegar em frente, nesse triângulo 1, em frente a esse ângulo vermelho, nós temos o 8. Nesse triângulo 2, em frente ao ângulo vermelho, nós temos o 4. Tá? Vamos pegar outros valores. Em frente a esse ângulo roxo, no triângulo 1, nós temos o 10. Em frente a esse ângulo roxo, no triângulo verde, nós temos o x. Em frente ao ângulo azul, no triângulo 1, nós temos o 9. E no triângulo verde, no ângulo azul, nós temos o y. Pegando os valores que estão de frente um para o outro, nós vamos colocar aqui, aí entra aquela parte de multiplicar cruzado, tá? Eu pego os valores que eu tenho, no caso o par de valores que eu já tenho, então eu vou pegar 3 valores e uma letra para calcular. No caso daqui do x, eu vou pegar o 8, o 4, o 10 e o x e vou multiplicar cruzado, tá? Então eu vou multiplicar cruzado aqui. 8 vezes x, 8x. 4 vezes o 10 dá 40. Logo, eu vou pegar esse valor que está antes do x e vou jogar para baixo dividindo. Então, meu x vai ser 40 dividido por 8. Meu x é igual a 5 centímetros. Então, calculei o valor do x. Vou calcular o y utilizando esse mesmo valor aqui, que seria o 8 e o 4. Tá? Poderia usar esse daqui? Poderia. Substitui o x aqui pelo 5 e multiplica cruzado. Tá? Mas vamos utilizar o 8 e 4 aqui. Então, 8 está para 4, assim como 9 está para y, e eu vou multiplicar cruzado. 8 vezes y dá 8y, 9 vezes o 4 vai dar 36. Logo, meu y vai ser 36 dividido por 8. 36 dividido por 8, meu y é igual a 4,5. Tá? Beleza? Nesse segundo exemplo, nós já temos 2 triângulos, um colado com o outro. Tá? Nesse daqui, a gente estava com um triângulo separado. Nesse daqui, esses triângulos já estão juntos. Tá? E você tem uma semelhança aqui, por quê? A gente, na maioria das vezes, nós vamos utilizar esse primeiro caso de ângulo-ângulo. Tá? Poxa, eu tenho esse ângulo que é igual a esse, basta eu agora procurar um outro ângulo, tá? Que seja igual, para que eu faça, que eu diga que essa figura é semelhante. Claro, né? Como nós falamos, se você tem 2 ângulos que são iguais, o terceiro ângulo também vai ser igual, tá? Então aqui, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse, porque eles são opostos pelos vértices. Então, todos os ângulos que estão cruzados, eles são opostos pelos vértices. Então, eles têm a mesma medida, tá? Se esse ângulo é igual a esse é igual a esse, me sobrou quem? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, tá? E agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no primeiro exemplo, tá?
pegando agora, vou chamar esse triângulo de 1 e esse de 2. E eu vou colocar os valores que estão de frente do mesmo ângulo, tá? Então, começando no ângulo laranja aqui, nesse meu triângulo 1, está aqui o 16. No triângulo 2, está apontado para o X. Um tracinho no triângulo 1 está apontado para o 14. Um tracinho no triângulo 2 está apontado para o Y. Então, já peguei o laranja, já peguei um tracinho e falta esse ângulo aqui. No triângulo 1 está aqui o 18 e no triângulo 2 o 27. Tá? A gente tem que sempre prestar atenção no seguinte: se eu estou pegando o triângulo 1 sobre o triângulo 2, todos os valores do triângulo 1 têm que permanecer em cima. E todos os lados do triângulo 2 vão permanecer embaixo, tá? E agora nós vamos calcular da maneira que nós fizemos. Uma coisa que eu não fiz aqui, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa conta é simplificar essa fração, de maneira que a gente venha fazer umas contas menores e mais rápidas, tá? O 18 e o 27, eles são divisíveis por 9. Então, eu posso dividir aqui por 9 e posso dividir por 9. Esse meu lado, 18 por 9, vai virar 2 e 27 por 9 vai dar 3. Então, eu cheguei numa fração irredutível e agora fica mais fácil na hora que a gente for calcular os valores de x e y. Vou calcular o x, tá? 2 vezes o x dá 2x. 3 vezes 16, eu vou colocar aqui separado, para vocês entenderem quais são os valores que nós estamos pegando, tá? Aqui é um sinalzinho de vezes. 2x, 3 vezes 16 vai dar 48, logo meu x é 48 por 2, que x é igual a 24. Então, achei o valor do x. Vou achar o valor do y agora. Da mesma maneira, tá? 2 vezes y, sempre multiplicando cruzado, ok? 2 vezes o y é igual a 3 vezes o 14. Então, já estou colocando separado para vocês entenderem como que nós estamos pegando. Em outros momentos, a gente já fazia já direto, tá? 2 vezes o y dá 2y. 3 vezes 14 vai dar 42. Vou pegar esse valor e vou jogar para baixo. Meu y vai ser 42 dividido por 2. Meu y é igual a 21. Ok? Então, galera, nós temos aí o valor do x e o y num triângulo que eles são semelhantes. Professor, tem como complicar um pouco? Tem. No próximo vídeo, como eu falei para vocês, nós vamos ter sempre um vídeo com uma explicação rápida e uns exemplos e um outro vídeo com os exercícios mais elaborados, tá? Aqueles exercícios que vocês realmente têm um pouquinho mais de dor de cabeça e nós vamos fazendo passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, ver e rever várias vezes, tá? Acionar o sininho aí, tá? Até a próxima, um grande abraço e valeu!